Olá meus amores, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra contar pra vocês como eu consegui ter o meu visto americano aprovado, mesmo com grandes chances dele ser negado. Eu já gravei um vídeo aqui pro canal, inclusive é por isso que eu tô gravando esse agora. E nesse último vídeo eu contei como foi a saga de esperar 4 meses pra eu conseguir finalmente a entrevista no consulado. Eles remarcaram, gente, 5 vezes a minha entrevista. E eu contei toda essa saga, todo esse rolê lá no outro vídeo, então se você quiser conferir, depois que acabar esse você vai pra lá, vou deixar no card aqui em cima e vou deixar aqui embaixo também. Mas no vídeo de hoje, depois de receber várias perguntas das pessoas que assistiram aquele vídeo, perguntando como é que foi a entrevista, o que me perguntaram e tudo mais, eu resolvi gravar, porque realmente, eu não sei se foi uma questão de sorte, se foi porque eu falei as coisas certas, mas eu consegui ter o meu visto aprovado, que era uma coisa que eu queria muito, e eu vou contar pra vocês como foi. Vem comigo? Antes da gente começar esse vídeo, eu já vou pedir pra você que está chegando nesse canal agora, clica aqui embaixo pra se inscrever, vem fazer parte aqui da família Fique Rosa. Se você gosta desse vídeo, se foi útil pra você, deixa o like, isso é muito importante também, não esquece de avaliar o vídeo. E agora eu vou contar, desde o começo, como foi a tão temida entrevista no consulado. Ok, e nós vamos gravar o vídeo com passarinhos cantando ao fundo. Quem vê pensa que eu moro na floresta amazônica, mas não, é Araraquara mesmo. Bom, gente, o que acontece? Eu falei no outro vídeo que eu contratei uma mulher, uma assessora consular, para tomar conta dessas questões do visto para mim, que foi a Carol. E ela foi de extrema importância, porque quando eu entrei nesse processo, eu não tinha noção nenhuma de absolutamente nada, de como seria, dos documentos que eu precisaria. Eu não sabia nada. Gente, eu não sabia nem se lá no consulado o pessoal da entrevista falava português ou inglês, pra vocês terem uma ideia de como eu não tinha noção. E como também eu não tinha tempo, uma coisa que me ajudou muito e que eu indico pra quem realmente não tem noção nenhuma de como se faz esse processo é procurar por esse tipo de serviço. Ele não é caro e ele vai te ajudar muito. Tudo bem que você vai pagar uma taxa pra ela. Aqui no caso, eu paguei uma taxa que foi em torno de 200 ou 250 reais. Mas assim, pra quem já tá pagando 600 e tarará pelo visto, 200 e pouco não é o que vai matar. E é uma segurança que você tem, porque a assessoria consular, ela vai preencher o seu DS-160, que é um documento super importante e gigante que você precisa preencher antes da entrevista. Ela vai recolher os seus documentos que são necessários. Ela que vai te falar exatamente o que você tem que falar lá na hora da entrevista. Ela vai te passar o endereço, ela vai agendar a entrevista com você, ela vai agendar no CASV também, que é um outro lugar que você vai ter que passar. Então assim, se você é uma pessoa completamente por fora, eu indico que você procure, joga no Google lá, assessoria consular e o nome da sua cidade, que com certeza você vai encontrar. E é um serviço que eu indico, pra mim, realmente foi muito útil, eu não me arrependo de ter pago. Bom, dito isso, eu entrei em contato com a Carol, a gente começou todo o processo, deu todo aquele rolo, né, dos 4 meses da saga, enfim, que tá no outro vídeo, não vou contar aqui de novo, senão eu vou me alongar. Mas o que acontece? No dia da entrevista, depois que deu tudo certo, eu fui pra São Paulo, fiz a entrevista em São Paulo, que é o lugar mais próximo da minha cidade. O primeiro lugar que eu passei foi no CASV, você vai... eles vão recolher as suas digitais e vão tirar uma foto sua. É um processo super rápido, porém a fila é super longa e você fica um tempão lá em pé e é demorado e é um pouco angustiante porque você não sabe o que está acontecendo. E aí você vai lá e o processo todo de tirar as digitais e a foto é coisa de 5 minutos. É muito rapidinho, mas é um processo que você tem que fazer antes de ir para a entrevista no consulado. Feito isso, você vai para a entrevista lá no consulado, que fica lá em São Paulo, pelo menos, fica relativamente perto do CASV. Eu tive que pegar táxi para chegar até lá porque meu aplicativo do Uber não estava funcionando e eu paguei 35 reais no táxi, então eu achei até que ficaria, eu confesso que eu achei que ficaria mais caro, então tá bom, paguei 35 reais, lá cheguei. Lá também é com horário marcado, horário agendado, tudo certinho. E quando você chegar lá, eu vou dar uma dica aqui, porque eu fui muito ingênua e eu paguei, gente, sério, vocês não vão acreditar, eu paguei 40 reais, não lembro agora se foi 40 ou 30, mas assim, um valor exorbitante pra deixar a minha bolsa no guarda-volumes. Porque quando você chega lá, e talvez isso é uma coisa que você não saiba, você não pode, de maneira alguma, entrar com o seu celular. E não é só o celular. Você não pode entrar com um monte de coisa. Carregador de celular na bolsa, espelhinho não pode, qualquer objeto eletrônico não pode. Então, assim, eles têm uma lista gigante de coisas
que você simplesmente não pode entrar no consulado. E não pode mesmo, tá? Porque eles vão revistar e se você tiver essas coisas, você vai ter que sair da fila, deixar em algum lugar e entrar de novo. Então, quando você chega lá, você vai ver que em frente o consulado, pelo menos lá em São Paulo, tem vários guarda-volumes. Eu cheguei em cima do meu horário, eu cheguei muito atrasada e eu fui no primeiro que eu vi, que era literalmente em frente. E nesse primeiro estava a bagatela de R$40 por um guarda-volumes minúsculo desse tamanho, que só cabia sua bolsa. E aí eu paguei no desespero, achando que todos fossem o mesmo preço, e depois eu fui descobrir que na verdade tinha lugares ali alugando por R$5. Mas enfim, agora não tem como reclamar, não tem como pegar o dinheiro de volta. Eu deixei tudo lá que precisava deixar e entrei na fila. E aí eles vão pedir lá o seu passaporte, e se eu não me engano o seu DS-160 também eles vão pedir, e eles já vão deixar direitinho e vão falar, vai na fila tal, e você vai lá na fila, e aí você fica lá, maravilhosas, 1h30 em pé, sem saber o que está acontecendo, ninguém te fala nada, a fila não anda, e você é obrigado a ficar ali, sem celular, porque não pode, quer dizer, literalmente você fica ali sem fazer nada. Depois, você vai passar por uma outra fila, que é a fila do detector de metais. E aí você vai ter que colocar todo o restante das suas coisas, tipo relógio, se você tiver com uma blusa amarrada na cintura, se você tiver de óculos, se você tiver de chapéu, tudo isso, boné, não interessa, você vai ter que deixar nessa... Fui o nome, gente? Você vai ter que deixar ali na cestinha deles e passar pelo detector de metais, porque lá, tipo, é tudo muito severo, sabe? Depois que você fez isso, se tiver tudo certo, aí você vai pra uma terceira fila, e essa fila também é super demorada. Tá bufando de gente a fila, sabe? E é ali que as coisas acontecem, é ali que as entrevistas acontecem. São vários guichês, sério, deve ter uns 20 guichês ali. E você vai ficar ali esperando a sua vez, e aquilo vai te dando ansiedade, aquilo vai te dando nervoso, e você não tem o que fazer, você tem que esperar a sua vez. E lá demorou também, sei lá, tipo, uma hora, demorou bastante. E aí finalmente foi a minha vez. Eu já tava ali na filinha pra ir pro guichê e era uma mulher. E eu estava morrendo de medo, porque eu tenho super o perfil de quem é reprovado, né? Eu sou nova, eu não sou registrada, né? Não sou registrada em nenhum trabalho, eu não tenho vínculos aqui no Brasil, eu não tenho muito como provar, eu não tenho filhos, eu já sou formada na faculdade, então assim, eu tinha tudo pra ser reprovada e eu tava morrendo de medo disso, mas mesmo assim eu fui com a cara e com a coragem. Quando chegou a minha vez de fazer a entrevista, eu já sabia exatamente o que eu tinha que falar, porque a Carol já tinha me orientado. E uma coisa muito importante é você não ficar se prolongando nas respostas. É você não ficar falando coisa além do que eles perguntaram. É você não ficar contando a história da sua vida, porque não precisa. Lá todo mundo tá com pressa e você vai acabar se enrolando e pode ser numa dessas que o seu visto é negado. Então realmente eu cheguei, a primeira coisa que eles pedem é pra você colocar o seu dedinho lá, a sua digital. Ela vai pedir o seu passaporte, vai pegar o seu passaporte. Tem um vidro separando vocês, tá? Você fica em pé ali falando com ela. E a minha entrevista, eu não sei se era uma mulher americana ou não, mas ela não tinha sotaque nenhum. Falava o português perfeitamente, então foi bem tranquilo. E ela tava bem simpática, não sei se todas as pessoas são assim, mas ela deu um sorriso pra mim, me cumprimentou, falou bom dia, pediu meu passaporte, tava bem tranquilo. E aí a primeira pergunta que ela fez foi pra onde eu estava planejando ir. E aí eu falei que eu estava planejando ir pra Orlando. Eu sugiro, se você tem mais ou menos o mesmo perfil que eu, que você fale Orlando ou Miami, porque são destinos mais fáceis, né, geralmente de uma pessoa dessa idade querer. Se você de repente fala um lugar muito que não é turístico ou pouco conhecido, a pessoa pode desconfiar. Então fale um lugar óbvio, que é um lugar turístico, que não tem como ninguém desconfiar. Eu falei que eu ia pra Orlando, ela perguntou logo em seguida quantos dias eu pretendia ficar, eu falei que eu pretendia ficar uns 10 dias, e ela perguntou com quem eu iria, e eu falei que eu iria com uma amiga. Até aí tudo bem, a entrevista tava indo bem, parecia que tava dando tudo certo, e aí ela perguntou o que eu fazia, e eu falei, eu sou publicitária. Não fiquei me prolongando, não falei que eu já era formada, não falei se eu trabalhava em agência ou não, eu só falei que eu era publicitária. E logo em seguida ela perguntou quanto que eu ganhava. E nessa hora eu gelei. Porque eu falei, a hora que eu falar o meu salário, ela não vai falar, essa menina não tem condição de viajar. Mas eu fui sincera mais uma vez. Falei também que eu ganhava um pouco por fora, porque eu também fazia uns trabalhos de freelance, sabe? E ela perguntou o que eu falei, não, é a mesma coisa, só que eu faço por conta própria também. Aí ela, então tá bom. Aí ela perguntou o que a minha amiga queria comigo fazia. Eu falei que a minha amiga fazia a mesma coisa que eu. E aí nisso, ela perguntou se eu tinha um extrato bancário pra mostrar pra ela. E aí meu coração disparou, porque eu falei, gente, tudo bem, a Carol tinha me orientado a levar o extrato, tava comigo, mas assim,
eu não movimento muito a minha conta, entendeu? Eu falei, nossa, ela vai ver isso e é agora que eu vou ser negada, né? Peguei, passei ali o extrato pelo vãozinho que tinha e esperei. Ela deu uma olhada, tipo assim, gente, sério, ela fez isso aqui, olhou e devolveu. Acho que ela nem conseguiu ver nada, só pra falar que viu alguma coisa, sabe? Me devolveu e aí logo em seguida ela perguntou, você mora sozinha? E eu acho, gente, que essa é uma pergunta muito determinante pra uma pessoa assim que tem a nossa idade, pra uma pessoa nova, certo? Eu falei, não, eu moro com meu pai, eu moro com os meus avós, moro com meu irmão. E aí ela deu um sorriso e falou, então tá certo, Renata, o seu visto foi aprovado, boa viagem. E eu quase que quebro aquele vidro e dou um abraço nela, porque eu fiquei muito feliz e surpresa ao mesmo tempo por ter conseguido. Mas agora eu vou fazer uma observação importante. Pra essa pergunta, se ela te fizer essa pergunta, a minha amiga, ela foi tirar o visto, ela tem realmente o mesmo perfil que eu, a mesma idade, trabalha com a mesma coisa, ganha a mesma coisa. A única diferença nossa é que ela mora sozinha, porque a família dela não é aqui de Araraquara e eu não moro sozinha. E quando chegou nessa pergunta, você mora sozinha? Ela falou que sim. E ela teve o visto dela negado. Pode até ser que foi por outro motivo, mas a gente acredita que a pergunta determinante foi essa. Então, como eles não têm como saber se você tá falando a verdade ou não, e como também assim, não tem muito como você provar com quem você mora, eu sugiro que mesmo que você more sozinha, você dê um migué. E você fala que você mora, sei lá, com um irmão, com um tio, com seus pais, porque essa pergunta ela é muito determinante, eu percebi. A gente nunca vai saber com 100% de certeza por que o visto foi negado, mas em todo caso, eu tô passando aqui as informações e as dicas que eu percebi que pra mim deu certo. Então, tipo, vai alugar guarda-volumes, vê melhor os preços, não vai no primeiro que você encontrar, porque você pode pagar mais caro. Tenta ir com o menos de coisa possível, porque você não vai poder entrar com essas coisas lá, sabe? Independente de você ter que esperar muito tempo na fila, chega no seu horário, porque você pode simplesmente não ser atendida se você chegar atrasado. E responda, pelo amor de Deus, só o que te perguntarem. A mulher perguntou uma coisa, você vai direto, não fica... então, porque eu ia pra Nova York, mas aí me falaram que Nova York é uma cidade muito fria, nessa época do ano, então aí eu resolvi que eu vou pra Miami, mas aí vocês, tal pessoa... Não fica, porque vai se enrolar ali na hora, tá? Então é isso, gente. Essas foram as dicas valiosas que eu tinha pra passar pra vocês sobre o tão temido visto americano. Se você tiver o seu visto negado por algum motivo, eu acho que você não deve desistir. Espere mais uns meses e tenta de novo. Eu já assisti vídeos aqui no YouTube de pessoas falando que tiveram um visto negado por 2, 3 vezes e depois conseguiram. Então é meio que uma questão de sorte também. Então é como a Carol mesmo me falou, minha assessora, existe uma questão que se chama fator humano. Infelizmente o fator humano acaba interferindo. Então às vezes a pessoa olhou pra você, ela não sentiu firmeza nas suas respostas, ela não tava num dia bom, vai saber, né? E se você pode ter o visto negado por coisas muito pequenas. Eu espero de coração que esse vídeo tenha sido útil pra você. Se foi útil, não esquece de clicar aqui embaixo no like, isso vai me ajudar muito. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e fique rosa!